Nessa última semana, o Bitcoin quase rompeu as suas máximas históricas. A gente chegou a reclamar ali a zona dos 69 mil dólares e hoje, sexta-feira, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está fazendo um pequeno pullback aí para possivelmente nas próximas semanas retomar e explodir, estourar aí a zona dos 70 mil dólares e começar a fase mais explosiva de alta para o Bitcoin. Então ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês a minha tese, o porquê que eu acredito que esse momento está assim prestes a acontecer e no final dele eu ainda vou passar para vocês 7 altcoins que eu vejo muito potencial para essa próxima fase, esse próximo movimento explosivo do mercado de criptomoedas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí e vem comigo. Eu quero começar esse vídeo, pessoal, analisando essa thread que eu postei aqui hoje no meu Twitter, tá? Onde a gente vai falar um pouco da história da performance do Bitcoin nesses anos de halving. Vamos falar sobre a adoção institucional ao redor do Bitcoin, que foi algo que eu falei bastante neste último vídeo que a gente subiu aqui no MB, tá? Para você que não sabe, todo sábado eu tô trazendo esses vídeos por aqui com atualizações do que rolou na semana e o que você pode esperar daqui pra frente no mercado. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa as notificações aí para você receber o próximo vídeo e vamos falar um pouco também do cenário macroeconômico aí, né? O que tá rolando ao redor do mundo que pode afetar, pode influenciar a performance do Bitcoin. Então, primeiramente aí, vamos falar da história e da performance do Bitcoin em anos de halving, tá, pessoal? Então, se a gente olhar aqui o gráfico, eu marquei para vocês outubro, que é o mês que a gente está, de cada ano de halving que a gente já teve na história do Bitcoin, e vocês podem ver que normalmente, a partir do final de um ano de halving, né, seja em outubro, ou que nem aqui em 2016, que acabou acontecendo mais ou menos em dezembro, a gente tem o início da fase mais explosiva e expressiva do ciclo de alta do Bitcoin, tá? Aconteceu em 2012, aconteceu em 2016 e também aconteceu em 2020. Se você olhar a performance mensal aí, né, do que acontece nesses anos de halving após o mês de outubro, a gente costuma ter aí geralmente 6 meses seguidos de alta, meses muito positivos para o Bitcoin. Então aconteceu em 2016, começando já em setembro e durando até fevereiro, até a gente ter um mesinho vermelho aqui. Aconteceu em 2020, começando de fato em outubro e perdurando até o mês de março. E até agora, em 2024, a gente teve tanto um setembro quanto um outubro positivo aí para o Bitcoin, mas nada muito expressivo ainda, que é o que eu acho que pode estar por vir a partir de novembro e dezembro, tá, galera? Então sobre a história é isso, vocês viram aí que se for para a história se repetir, a gente está para esperar um movimento muito explosivo de alta para o Bitcoin, tá? Mas vamos ver agora então a adoção institucional e também das baleias, tá? Então esse gráfico aqui mostra que a gente está fazendo máximas históricas no número de baleias rodando Bitcoin, tá? Para você que não sabe o que é uma baleia, são carteiras que têm pelo menos 1000 Bitcoins, certo? Então pelo menos 68 milhões de dólares em Bitcoin e a gente está batendo máximas históricas no número de carteiras que rodam toda essa quantidade de Bitcoin. Hoje a gente tem aproximadamente aí 600 mil carteiras e para vocês terem uma noção, é mais do que a gente tinha no ciclo passado, mesmo com o Bitcoin estando mais barato lá no último ciclo, certo? Então realmente tem uma grande procura aí por parte dessas baleias, esses indivíduos com muito dinheiro e agora a gente vai ver aí um pouco, né, quem que são essas baleias, quem que são essas instituições aí que estão comprando tanto Bitcoin. Então duas grandes instituições que a gente já sabe aí publicamente que estão rodando Bitcoin são Morgan Stanley e a Tesla, tá, pessoal? Então Morgan Stanley sendo um dos maiores bancos aí do mundo, hoje já roda mais de 270 milhões de dólares em Bitcoin e a Tesla tem um hold aí, cara, de quase 1 bilhão de dólares em Bitcoin. São 776 milhões, onde eles rodam aí mais de 11 mil Bitcoins, tá? Tinha rolado um burburinho aí que talvez a Tesla tivesse vendido seus Bitcoins porque eles movimentaram eles, mas na verdade eles só trocaram de carteira, eles ainda estão rodando os seus Bitcoins, tá? Além disso, você tem 60% dos 25 maiores hedge funds dos Estados Unidos também com exposição em Bitcoin, tá? Então, por exemplo, Citadel Investment Group, um dos maiores hedge funds do mundo aí, já tem parte do seu dinheiro alocado em ETFs do Bitcoin, aproximadamente 812 Bitcoins. Essa informação aqui eu peguei mais ou menos em agosto, então é capaz que eles tenham comprado até mais desde então, que a gente tem visto altos inflows
por meio dos ETFs, mas enfim, quase todos os grandes hedge funds já têm exposição em Bitcoin. Além disso, a gente tem essa notícia bombástica que saiu hoje aqui, tá, galera? Onde a Microsoft vai votar no dia 10 de dezembro para ver se eles vão adicionar Bitcoin no balanço da empresa, tá? Isso aqui é uma notícia muito importante porque a Microsoft hoje é a terceira maior empresa do mundo, tá, galera? E você ter uma empresa desse porte, desse calibre, considerando pelo menos, né, nem que eles não aprovem, não passem essa decisão, mas só de considerar ter o Bitcoin como parte da sua carteira aí, né, parte dos fundos da empresa, é algo muito interessante. A gente pode ver também futuramente, possivelmente, essas outras grandes empresas considerando fazer a mesma coisa, né? Empresas como Amazon, Nvidia, Apple e quem sabe aí, né, muitas e muitas outras. Só para vocês terem uma noção, hoje a Apple ela tem mais de 160 bilhões de dólares em reservas em dinheiro, tá? Reservas em dólar e, cara, como vocês vão ver ao longo desse vídeo, é esperado muita inflação aí pro dólar nos próximos meses, então ia ser muito interessante se a gente visse essas empresas pegando pelo menos uma parte desse dinheiro, que seja, cara, 10 bilhões de dólares, que nem é muito para eles, né, e começando a alocar em Bitcoin. Além disso, também a gente tem os ETFs aí continuando imprimindo muitos e muitos Bitcoins, tá? Só na semana passada, como eu trouxe para vocês, foram mais de 32 mil Bitcoins, enquanto apenas 1,8 mil novos Bitcoins foram minerados. Então, se vocês olharem aqui, cara, é uma enorme diferença do quanto que os ETFs estão comprando de Bitcoin para a quantidade de novos Bitcoins que estão sendo minerados. Tá um grande choque aí de oferta e demanda e só nessa última semana, sem contar ainda o que rolou aqui na sexta-feira, já foram mais de 8.800 Bitcoins comprados por meio dos ETFs, mais de 600 milhões de dólares, tá, galera? Além de todas essas grandes instituições aí em flows no ETF que a gente tem visto para o Bitcoin, a gente teve recentemente também Paul Tudor Jones, que se você não conhece ele ainda, é um dos investidores mais respeitados do mundo, com uma fortuna de mais de 8 bilhões de dólares, dando uma entrevista na CNBC, onde ele falou que todos os caminhos levam à inflação e que ele está long aí, né, está muito bullish no ouro, no Bitcoin e também em commodities, tá, pessoal? Given all of the things you're saying, are you off buying gold and Bitcoin and hiding somewhere? I think all roads lead to inflation. We're going to end up, but does all roads lead to inflation, therefore gold is a good investment? Is Bitcoin a good investment to you? I'm long gold, I'm long Bitcoin. I think commodities are so ridiculously underowned, so I'm long commodities. I think most young people find their inflation hedges via the NASDAQ. That's also been great. It's probably some combination. I probably have some basket of gold, Bitcoin, commodities, and NASDAQ, something like that, and I would own zero fixed income. If I had my cash, it'd be very short term. The playbook to get out of this, you see it in Japan right now. They have 2% inflation, 30 basis points overnight. They don't want to raise rates. The playbook to get out of this is that you inflate your way out. Bom, então como vocês puderam ver aí, um dos maiores investidores de toda a história também falando que ele está bullish no Bitcoin, tá? Além disso, a gente tem agora questões macroeconômicas para discutir aqui, tá, galera? Então, taxa de juros, a gente tem todos os principais países, as maiores economias do mundo, cortando a sua taxa de juros, o que faz com que a gente aumente aí, né, a liquidez global, algo que é muito positivo para mercados de risco, tá? A gente já tem visto esse movimento que acabou de começar no último mês, agora em setembro, e é um movimento que é esperado para continuar também nos próximos meses. Além disso, se você observar a dívida dos Estados Unidos, só nas últimas 3 semanas, a dívida deles aumentou em quase meio trilhão de dólares, tá? Foram 400 e não sei quantos bilhões de dólares que aumentou só em 3 semanas, e hoje a dívida deles já é mais de 35,8 trilhões de dólares, tá? O GDP, que é o quanto que os Estados Unidos produz, não chega a pagar essa dívida, então, cara, o que eles vão ter que fazer? A única forma é imprimindo dinheiro para pagar essa dívida. Isso reforça um pouco do que o Paul falou, que todos os caminhos levam à inflação. Além dos Estados Unidos, a gente tem a China também, que além dos cortes na taxa de juros, estão adicionando várias campanhas aí de incentivo para tentar estimular a sua economia, e nesse gráfico aqui a gente pode ver só o que o Banco Central lá da China injetou de liquidez na economia nos últimos dias. Foi algo gigantesco, tá? Esses incentivos também, a expectativa é que eles continuem a partir dos próximos meses e no próximo ano também. Então tudo isso que a gente mostrou sobre a questão macroeconômica, né, a dívida dos Estados Unidos, os incentivos chineses, os cortes na taxa de juros, levam a um aumento da liquidez global, tá? E quando a gente tem esse aumento da liquidez global, normalmente ativos de risco tendem a responder muito positivamente a esse movimento, tá? Por quê? Porque se tem mais dinheiro circulando, dinheiro fiat, ele tende a se desvalorizar, ativos escassos como ouro, como Bitcoin, como ações, tendem a se valorizar, as pessoas tendem a correr para esses ativos nesses momentos.
momentos, tá? Então aqui vocês podem ver a correlação do M2, que mede a liquidez global, com o Bitcoin. Você pode ver como eles são muito correlacionados, tá? E o Bitcoin, inclusive, é o ativo que é mais correlacionado com o M2, tá? Então aqui, se a gente olhar aqui uma correlação num período de 12 meses, o Bitcoin é o ativo mais correlacionado ao M2, seguido do SPX, o ouro também vem um pouco depois aqui e outros ativos também, tá? E se você olhar também o desempenho que a bolsa americana, o S&P 500, o ouro já tiveram ao longo desse ano, já respondendo a esse momento da liquidez, eles já estão aí, né, há algum tempo buscando novas máximas históricas, enquanto o Bitcoin ainda está ali, né, tentando romper essa nova máxima histórica. E eu acredito que é o que a gente pode ver muito em breve, o Bitcoin fazendo esse catch-up trade aí, né, e indo buscar esse gráfico da liquidez global. Então o ouro, como vocês viram, já estourou. O S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, já estourou, e o Bitcoin, ele tá aí finalmente batendo novamente ali naquela resistência. Eu acredito que é só uma questão de tempo para a gente estourar ela e começar a fase mais expressiva do nosso ciclo de alta, tá, pessoal? Então, dito tudo isso, a minha conclusão é que se você não possui pelo menos um pouco de Bitcoin na sua carteira, você está maluco, tá? Então essa é a minha opinião, tá? Você pode pensar aí o que você quiser, mas eu acho que hoje, cara, você tem que ter pelo menos uma parte da sua exposição em Bitcoin, tá? Posto todo esse cenário aí, posto que as grandes empresas, os grandes investidores, as grandes instituições, todo mundo já tá olhando pro Bitcoin. Você vê de onde a gente saiu, um ativo que era taxado, cara, como pirâmide, como coisa de golpista. Até hoje eu acredito que tem gente que acha que o Bitcoin tá relacionado a golpe. Cara, hoje a gente já é o 10º maior ativo do mundo, tá? Eu acho que a gente só vai subir nesse ranking aqui. Hoje a gente já tem as maiores empresas do mundo discutindo sobre adicionar o Bitcoin no seu portfólio e alguns dos maiores bancos e outras empresas que já adicionaram também, tá? Então, numa boa, na minha opinião, se você hoje não possui um pouco de Bitcoin, você está louco, tá? Vamos ver agora então algumas outras notícias do que rolou ao longo dessa semana. Então essa primeira notícia aqui eu acho que não vai impactar muito o preço do Bitcoin como as outras coisas que eu mostrei para vocês, mas eu achei muito interessante trazer aqui que a cidade de Lugano, na Suíça, montou uma estátua em homenagem a Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin. Achei muito massa que eles tenham feito isso lá, tá? Outra notícia interessante que eu tenho para trazer para vocês aqui é que desde que o governo da Alemanha vendeu todos os seus bitcoins, né, algum tempo atrás a gente falou sobre isso em um dos nossos vídeos, o Bitcoin já subiu quase 20% aí, então muito bem, governo da Alemanha, vocês fizeram o certo, despejando e vendendo os seus bitcoins a 56 mil dólares, cara. Eu acho que, sinceramente, eu acredito que o Bitcoin nunca volta a esses preços, tá? Mas vamos continuar aqui também. Outro grande evento que a gente teve rolando nessa semana aí foi o BRICS Summit, tá, galera? Então é um evento aí onde junta os países do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e também África do Sul, para eles discutirem aí, né, relações internacionais. E algo que eu acho que é interessante aí, que todo mundo tem falado, é que eles têm discutido em portas fechadas a possibilidade de criar uma moeda do BRICS, tá? Então a gente tem visto cada vez mais o dólar perdendo seu poder ao redor do mundo. O petrodólar, né, já não existe mais, então a Arábia Saudita já falou que aceita que as pessoas comprem o seu petróleo com outras moedas que não o dólar, e agora a gente tem o BRICS aí possivelmente criando a sua moeda, até entregaram uma nota aqui pro Vladimir Putin, brincando aí, né, que ia ter essa moeda de todos os países, possivelmente baseada com ouro. Então a gente tem visto aí, né, cada vez mais o dinheiro fiat dos Estados Unidos perdendo valor. E quem que vai ser a próxima grande moeda do mundo, né? Eu acho que não vai ter nenhuma grande, eu acho que a gente vai ter ouro e Bitcoin se posicionando como dois grandes possíveis aí, né, para as pessoas migrarem em vez de uma moeda principal, como por exemplo o dólar. Então, passando essa parte aí sobre Bitcoin, galera, eu quero falar agora com vocês sobre altcoins, tá? Se o Bitcoin realmente estourar essas máximas históricas aí nas próximas semanas, a gente vai também ver várias altcoins com certeza performando muito bem junto ao Bitcoin. E agora eu vou falar para vocês algumas que eu estou de olho, que eu acho que podem performar muito positivamente em relação ao Bitcoin, tá? A primeira delas é a Solana. Então esse meme aqui tá mostrando os holders de Ethereum olhando aí, né, pra Solana e falando, porra, cara, o que eu fui fazer me envolvendo com o Ethereum, que até hoje o Ethereum não performou praticamente nada comparado com a Solana, tá? Só pra vocês terem uma noção aqui, se eu puxar o gráfico de comparação da Solana com o Ethereum, de aproximadamente junho de 2023 até hoje, a Solana já performou aí mais de 600% a mais do que o Ethereum. Se a gente for observar também a
dominância dela no mercado, né? Então quantos por cento do mercado cripto representa a Solana? Ela só aumentou também, mais ou menos de janeiro de 2023, foi de menos de 0,5% para hoje mais de 3,5% de todo o mercado cripto, enquanto o Ethereum só tem perdido aí boa parte da sua dominância, né? Então o Ethereum, ele tinha ali no começo, metade de 2023, 20% de dominância sobre o mercado cripto, então é uma posição muito grande, e hoje ele representa aí, né, apenas 13% do mercado, ainda é bem mais do que a Solana, né? Mas vocês têm visto que ele tem perdido muito, enquanto a Solana tem ganhado muito, né? Se a gente olhar em termos de Bitcoin, né, comparar a Solana com o Bitcoin, eu acho que isso é sempre uma comparação muito válida, porque se você está exposto em altcoins, muito provavelmente é porque você quer fazer um dinheiro para conseguir acumular mais Bitcoin, né? Não sempre você vai querer ficar exposto para sempre nessas altcoins. A Solana cumpriu bem o seu papel, então se você estava exposto em Solana durante esse tempo, você conseguiu performar melhor do que o Bitcoin. Já o Ethereum, cara, tem performado bem pior aí do que o Bitcoin. Se você estava em Ethereum em vez de Bitcoin, você perdeu aí quase 50% do que você poderia ter ganho em Bitcoin, tá? Então, realmente, o Ethereum tem sido uma performance muito triste nos últimos tempos. Eu vou falar que ele morreu, que não vale a pena, que não tem mais tecnologia. Não, ainda é a maior blockchain de DeFi, ainda tem muita coisa interessante no Ethereum. Eu acredito que de onde a gente está aqui não tem mais muito espaço para ele cair, porém, eu não acho que ele vai ser uma das melhores performances desse ciclo. Eu acho que sim, ele vai performar como o mercado inteiro, mas eu acho que tem moedas muito mais interessantes e eu vou passar aqui agora algumas delas para vocês. Então a primeira delas, como vocês já devem ter percebido, é a Solana. Ela tem sido a queridinha aí desse ciclo, né? Eu nem vou me alongar muito aqui falando de Solana, porque como eu falei para vocês há 2 semanas atrás, a gente já trouxe um vídeo. Se você quiser saber aí meus alvos para Solana, o porquê desses alvos, os catalisadores que eu vejo, o que você tem que tomar cuidado, confere o vídeo lá depois que tá muito massa, tá? Falando ainda sobre blockchains Layer 1s, né? A minha próxima grande aposta aí que eu gosto bastante é a NIR, tá? A NIR é uma blockchain que tá há muito tempo no mercado, ela tá desde o último ciclo aí, lançou lá em 2020, junto com a Solana, performou muito bem, caiu muito no bear market e tem feito um ótimo ano aí também, né? Do fundo que ela tinha ali mais ou menos em 2023, ela já recuperou quase 700% e agora tá com um belo de um desconto aí, se você quiser entrar em NIR agora, de quase 50%. É uma blockchain mais voltada para inteligência artificial. O seu fundador, que ainda trabalha no projeto, é um cara que chama Elia não sei o que, mas ele foi um dos primeiros a escrever artigos sobre inteligência artificial regenerativa. Ele é muito respeitado no meio. O próprio CEO da Nvidia já chamou ele para palestrar em eventos da Nvidia diversas vezes, falou que o cara é top, e é um projeto que eu vejo se valorizando muito aí, né? Se o Bitcoin realmente estourar essas máximas, a gente viveu um ciclo muito forte. A narrativa de inteligência artificial é uma narrativa que está muito quente e a gente está muito próximo aí de um grande suporte da NIR, tá? Então eu vejo, cara, muito pouco espaço para ela cair mais aqui e um espaço gigantesco para ela subir, podendo chegar aí, eu acredito que até possivelmente $24 talvez, tá, galera? Outra moeda que eu vejo muito potencial é a Axelar, tá, galera? Ela está em outro setor aí, ela é do setor de Real World Assets, então tokenização de ativos reais para blockchain. É um setor que tem sido muito quente ao longo desse ano, aí, ao longo desse ciclo, né? A gente tem a BlackRock falando que, cara, acredita que o futuro é a tokenização de ativos na blockchain. Eles já colocaram aí alguns bilhões dentro desse setor. Eles já tokenizaram um treasury deles na blockchain. Então é um setor que eu acredito que vai crescer muito. A expectativa é que ele se torne um setor trilionário nos próximos anos. E a Axelar, ela é parte essencial para essa infraestrutura, né, dos ativos tokenizados. Ela é um projeto de interoperabilidade, então você consegue movimentar dinheiro entre diferentes blockchains. É uma das líderes do setor dela e também acredito que ela está num bom momento de compra aí, né, próximo aí dessa região de suporte. Ela subiu bem já nos últimos dias, estourou essa linha de tendência, teve um recuo aqui, cara. Eu acredito que a Axelar pode buscar rapidamente essa zona aqui ou então aqui em cima, se o Bitcoin estourar suas máximas, quem dirá até mais, tá? Então, NIR, Axelar, Solana. Próxima aqui já em outro setor, o setor de games, é a Ronin. Então a Ronin, ela é uma das principais blockchains do setor de games, tá? Você pode construir jogos Web3 em cima da Ronin. Ela já hospeda alguns dos maiores jogos Web3 que a gente já teve, como a Axie Infinity, que hoje já morreu, né? Mas ela foi a blockchain que hospedou a Axie Infinity. Ela tem Pixels, que é um dos maiores jogos Web3 hospedado na sua blockchain. E cara, se esse setor crescer, com certeza a Ronin vai ser uma das grandes vencedoras do setor. Também tá sentando, cara, num suporte muito forte aqui, então eu vejo pouco espaço de queda para Ronin e um potencial gigantesco de alta aí para ela, tá? E os 3 últimos são moedas do setor de DePIN. Então, para quem não sabe, DePIN eu já trouxe algumas vezes aqui no canal também. Basicamente você
criar mercados para você negociar a capacidade GPU de forma descentralizada, né? Que loucura é essa que eu tô falando? GPUs são as coisas, né, que a Nvidia produz, aquelas máquinas que você vai utilizar para rodar modelos de inteligência artificial, gráficos pesados de jogos, capacidade computacional, cara. Você precisa muito de GPU hoje em dia no mercado. Com esse boom da inteligência artificial, a Nvidia não tem dado conta de ter o suplemento de GPUs que o mercado está demandando, até por isso que ela tem sido aí, tem se tornado uma das maiores empresas do mundo, né? Já é hoje a segunda maior empresa do mundo, atrás somente da Apple e por muito pouco. E como ela não está dando conta, esses projetos de DePIN vêm para resolver justamente um problema do mundo real, tá? Por isso que eu trouxe 3, eu gosto muito dessa narrativa, onde você consegue aí, né? Se você tem essa GPU, essa capacidade ociosa, negociar ela com alguém e vender para outra pessoa, receber por isso, e a pessoa que contrata ela vai pagar muito mais barato do que ela pagaria, por exemplo, para um Google ou para uma Amazon, tá? Então, a líder desse setor que a gente tem aqui é a Render, também, novamente, cara, um suporte muito forte, eu não vejo muito mais espaço para ela cair, tá com descontão do topo até aqui, cara, mais de 60%, eu acho que a Render vai voar ainda nesse ciclo, tá? Outro que eu gosto muito, que também está no mesmo setor, faz a mesma coisa, é a Akashi, mesma situação, segurando um suporte muito forte aqui, eu vejo ela já muito no fundo do poço, descontão de 64%, eu acredito que a Akashi vai se valorizar muito também, tá? E por último, um pouco menor aí, né, que também está nesse setor, é a Aios, tá, galera? Então a Aios também faz a mesma coisa, também tá segurando aí no suporte muito forte, ela subiu absurdos de outubro de 2023 até o momento que ela teve a sua máxima, cara, fez quase 100% aí, 100 vezes, né, para quem tá investindo, 8.900 mil%, isso são 89 vezes, e eu acredito que ela pode ter também uma próxima grande pernada muito forte. Então essas são algumas das moedas e narrativas que eu estou de olho para esse ano, tá? Eu gosto muito do setor de inteligência artificial, que engloba DePIN, eu gosto muito de Real World Assets e também a narrativa de jogos, eu quero ter uma exposição nessa narrativa. Então, pessoal, essas são as altcoins que eu estou de olho aí para as próximas semanas e para os próximos meses, né? Principalmente eu diria que os setores que são de inteligência artificial, que engloba DePIN também, Real World Assets, tokenização de ativos do mundo real, e o setor de games são narrativas que eu gosto muito, que eu acompanho de perto e que eu tenho estudado muito sobre esses projetos, tá? E se você não tem muito costume de acompanhar, estudar esses projetos, ainda não entende muito bem o mercado cripto, não sabe traçar gráfico, não sabe mexer muito bem nesse mercado, se você é novo por aqui, o MB tem um produto muito interessante para vocês, certo? São as cestas inteligentes do mercado Bitcoin. Se você vir aqui no site deles, em mais produtos, você vai achar essa parte aqui de cestas e como que funciona isso daqui, galera. Você vai ter várias cestas diferentes, onde você vai colocar uma alocação aqui e automaticamente ela vai diversificar para você em diferentes tokens escolhidos e selecionados pela equipe de research e os analistas do mercado Bitcoin, tá? Então você pode olhar, eles têm cestas aqui para todos os gostos, tem cesta de stablecoin se você não quer exposição em risco, tem cesta de altcoin com risco reduzido na intermediária, tem uma cesta de altcoin com uma exposição maior ao risco, a cesta avançada, e automaticamente todo mês os próprios analistas, né, vão ver qual moeda subiu, qual moeda performou melhor, vão fazer o rebalanceamento dessa carteira para você, né, e se tem algum projeto que a gente está esperando, algum grande evento, por exemplo, o evento aconteceu, foi ótimo, a moeda se valorizou muito e ali seria um bom momento para você vender, por exemplo, você não estava sabendo disso, porque você não está por dentro do mercado, automaticamente os analistas vão ver isso, vão fazer esse rebalanceamento. Então é um produto muito interessante, recomendo que vocês venham aqui e deem pelo menos uma checada no que é, tá? Cada uma dessas cestas vai ter um baita de um relatório para você entender quais são as moedas da cesta, o que os projetos fazem, todo mês os rebalanceamentos, quanto que eles fizeram, por quê, grandes coisas que vocês podem esperar para os tokens, né? Grandes unlocks, tudo. Então, cara, ajuda muito aí, facilita muito para quem está começando nesse mercado, é algo que eu queria ter quando eu entrei no mercado lá atrás, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like aí que fortalece muita gente por aqui. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. E é isso, fico por aqui, até uma próxima e valeu!